Eu quero fazer um apelo muito forte para o Judiciário do Estado de São Paulo, porque nós podemos viver uma injustiça muito grande se for mantida a ordem de despejo da ocupação Mauá. Nós lutamos muito nesse país para ter na Constituição gravado a função social da propriedade e a função social da cidade. A função social da propriedade, ela está prevista no Estatuto da Cidade que regulamentou a Constituição e no plano diretor. A cidade é uma construção social, não é possível que a propriedade, que o direito da propriedade privada passe por cima de todos os interesses. Esse edifício, como muitos no centro da cidade, ficou vazio 10 anos. Está devendo 5 milhões de reais de IPTU. O valor desse edifício tem a ver com investimento feito por toda a coletividade. É investimento público que valoriza o preço dos imóveis. E ele ficou lá, abandonado por 10 anos. E foi ocupado por mais de 200 famílias que estão lá morando há 8 anos e que deram, elas sim, uma função social para aquele edifício. Olha, é tão impressionante esse caso. A prefeitura aceitou depositar 12 milhões de reais para pagar o edifício. E o próprio proprietário pediu 18. E um perito nomeado pelo judiciário pediu 24 milhões. Eu quero dizer aqui uma coisa que pouca gente sabe, inclusive muitos dos peritos. Eu fui secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano dessa cidade. E fui professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP durante 40 anos. Depois de passar pela prefeitura dessa cidade, eu liderei uma pesquisa na Universidade de São Paulo sobre preço de desapropriação de imóveis. Nós fizemos essa pesquisa porque eu estava muito impactada pelo que eu tinha que pagar como secretária, dinheiro público, pela desapropriação de imóveis nessa cidade. De como as pessoas ficavam milionárias, abandonando os imóveis, a cidade crescendo e os imóveis valorizando. E nós fizemos uma pesquisa na Universidade de São Paulo. Nós fizemos essa pesquisa junto com o Ministério Público na época, na década de 90. E o resultado da pesquisa foi discutido junto com a Associação de Juízes para a Democracia e junto com a Associação de Peritos Judiciais. Essa pesquisa mostrou que não é tão rigorosamente matemática a avaliação do preço de desapropriação. Nós encontramos critérios subjetivos na definição de preços. Isso sem falar no fato de que esses proprietários deixaram esse imóvel vazio, criando rato-barata e diminuindo a segurança dos vizinhos. Sem falar nisso, que já seria um elemento de desvalor, já deveria ser um elemento de desvalorização. Então, o que eu queria pedir é simplesmente o respeito à legislação pela qual nós lutamos durante tanto tempo. A Constituição Federal, que inclusive prevê o direito à moradia, dar esse despejo é premiar a especulação imobiliária nessa cidade. É premiar os centenas de milhares de imóveis vazios que não cumprem a sua função social nessa cidade. A área que mais cresce nessa cidade, a ocupação, é a área de proteção dos mananciais, onde a lei impede a ocupação. E a área que mais cresce é essa, porque as pessoas não têm para onde ir. E os imóveis vazios estão no centro da cidade.
Não é possível tanta irracionalidade. Não é possível que o direito de propriedade seja tão absoluto. Ele não é na nossa Constituição. Eu não estou fazendo nenhum discurso radical socialista. Eu estou me referindo à legislação que existe no Brasil, mas não existe uma prática de aplicar essa legislação que nós conquistamos, mas existe essa prática nos países da Europa. Nos países da Europa, edifícios ocupados, depois de ficar 1 ano vazio, eu já pude acompanhar o judiciário dar o direito aos ocupantes, sim. Eu quero fazer esse apelo aos juízes, à hierarquia toda do judiciário e ao Ministério Público. Nós não podemos condenar a população dessa cidade dessa forma. Premiar quem mantém os imóveis vazios, em locais totalmente servidos de infraestrutura, que todo mundo pagou para construir, metrô, corredores de ônibus. Ali, no caso, ali é um entroncamento metro-ferroviário. É a melhor localização da imobilidade da cidade. E os pobres estão indo lá morar na beira da represa, poluindo a água. A água, que é uma coisa fundamental, de fundamental importância para essa cidade. Mas eles estão indo lá, não é por desamor à lei, é porque eles não conseguem entrar no mercado imobiliário. Eles são desassistidos pelo Estado e pelo mercado. O judiciário tem responsabilidade nesse quadro.